galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. 8. 5. Quando Blor voltou da casa com uma corda enrolada no braço, achou Armstrong onde o havia deixado, fitando com os olhos fixos e arregalado as ondas lá embaixo. Quase sem fôlego, Blor perguntou: "Onde está o Sr. Lombard?" "Foi testar alguma teoria", respondeu o médico desatentamente. "Daqui a pouco ele estará de volta." "Escute uma coisa, Blor. Estou preocupado." "Eu diria que nós todos estamos preocupados." O médico sacudiu a mão num gesto de impaciência. "Claro, claro, mas não é disso que estou falando. Não é nesse sentido. Estava pensando no velho MacArthur." "O que tem ele, senhor?" Armstrong respondeu em tom sombrio. "Estamos procurando um louco. O que me diz de MacArthur?" Incrédulo, Blor perguntou: "Acha que ele é um homicida?" Armstrong respondeu em tom de dúvida: "Eu não diria isso. Não chegaria a tanto. Nem por um instante. Mas obviamente não sou especialista em doenças mentais. Ainda não tive a oportunidade de conversar de verdade com ele. Não o estudei deste ponto de vista." Foi a vez de Blor expressar dúvida. "Gaga, sim, mas eu não diria que..." Armstrong interrompeu-o com um ligeiro esforço, como um homem que cai em si. "Provavelmente o senhor tem razão. Com 1000 demônios, deve haver alguém escondido nesta ilha. Ah, aí vem Lombard." Amarraram cuidadosamente a corda. Lombard disse: "Tentarei fazer tudo o que puder na medida do possível. Fiquem atentos para meus puxões bruscos na corda." Depois de 1 ou 2 minutos, enquanto os dois homens estavam olhando a progressiva descida de Lombard, Blor observou: "Ágil como um gato, não é?" Havia algo estranho na sua voz. "Creio que deve ter praticado um pouco de alpinismo na juventude", disse o Dr. Armstrong. "Pode ser." Houve um silêncio e o ex-inspetor disse: "Contudo, é um sujeito bem esquisito. Sabe o que eu penso?" "O quê?" "Há alguma coisa de errado com ele. Ele não é de confiança." "Em que sentido?" perguntou Armstrong em tom de dúvida. Blor soltou um grunhido, depois disse: "Não sei exatamente, mas eu não confiaria nem um pouco nele." O Dr. Armstrong cortou: "Suponho que ele tenha levado uma vida aventurosa." Blor disse: "Aposto que algumas de suas aventuras tiveram de ser mantidas em sigilo de tão escabrosas." Fez uma pausa, depois continuou: "Por acaso o doutor trouxe consigo um revólver?" Armstrong encarou de olhos arregalados. "Eu? Bom Deus, não! Por que eu faria isso?" "Ora, e por que o Sr. Lombard trouxe um revólver?" Armstrong respondeu com ar incerto: "Acho que... por hábito." Blor bufou com desdém. Um súbito puxão foi dado na corda. Por alguns instantes, os dois estiveram com as mãos ocupadas. Dali a pouco, quando a tensão da corda relaxou, Blor prosseguiu: "Existem hábitos e hábitos. Não há problema nenhum se o Sr. Lombard leva consigo um revólver para as selvas e cafundós, juntamente com um fogareiro Primus, um saco de dormir e uma provisão de pó repelente. Tudo bem, mas o hábito não faria com que ele trouxesse o equipamento todo para cá. É só nos livros que as pessoas andam sempre armadas de revólver como se fosse a coisa mais normal do mundo." O Dr. Armstrong balançou a cabeça perplexo. Os dois homens se inclinaram para observar os movimentos de Lombard. A busca fora completa e, de imediato, ambos puderam ver que tinha sido uma tarefa inútil. Em pouco tempo, Lombard surgiu na borda do penhasco. Enxugou a testa banhada em suor e disse: "Bem, estamos em apuros. Se é que existe algum esconderijo, ou está na casa, ou não está em lugar algum." 6. A casa foi facilmente revistada. Começaram pelos anexos, depois voltaram a atenção para o interior propriamente dito.
Em seu trabalho de busca, contaram com o auxílio da fita métrica da Sra. Rogers, descoberta no armário da cozinha. Mas não havia espaços secretos ou inexplicados. Tudo era simples, direto e honesto. Uma construção moderna sem esconderijos. Primeiro investigaram o andar térreo. Ao subirem para os quartos de dormir, viram pela janela do patamar que Rogers levava uma bandeja de coquetéis para o terraço. Que criatura admirável, o bom criado, comentou Philip Lombard alegremente. Continua trabalhando impassível. Rogers é um mordomo de primeira, é preciso dizer, disse Armstrong em tom de gratidão e apreço. Blor acrescentou. A mulher dele também era uma ótima cozinheira. Aquele jantar de ontem à noite... Entraram no primeiro quarto. 5 minutos mais tarde entreolhavam-se no patamar. Ninguém escondido, nenhum esconderijo possível. Blor apontou. Há uma escadinha aqui. O Dr. Armstrong observou. Leva ao quarto dos empregados. Blor teorizou. Deve haver um espaço embaixo do telhado. Para cisternas, reservatórios de água, etc. É a melhor hipótese e a única possibilidade. E então, quando estavam ali reunidos, ouviram um ruído lá em cima. Um leve e furtivo som de passos. Todos ouviram. Armstrong apertou o braço de Blor. Lombard ergueu um dedo admonitório. Quietos, escutem. O ruído se repetiu. O barulho quase imperceptível de alguém caminhando lá em cima na ponta dos pés. Está no quarto, cochichou Armstrong. O quarto em que se encontra o corpo da Sra. Rogers. Blor também cochichou. É claro. O melhor esconderijo que ele poderia ter escolhido. Provavelmente ninguém vai lá, mas agora faça o maior silêncio possível. Os 3 homens se esgueiraram pela escada de mansinho. Fizeram uma pausa no pequeno patamar diante da porta do dormitório. Sim, havia alguém no quarto. Ouviu-se um ligeiro estalido no interior do aposento. Blor sussurrou. Agora! Abriu a porta de supetão e precipitou-se no quarto, seguido de perto pelos outros 2. Repentinamente, todos estancaram. Ali dentro estava Rogers com as mãos cheias de roupas. 7. Blor foi o primeiro a se recompor. Depois disse: Desculpe, Rogers. Ouvimos alguém caminhando aqui dentro e pensamos, bem... Nem sequer terminou a frase. Rogers tomou a palavra. Peço aos senhores que me perdoem. Eu estava mudando minhas coisas. Acho que não haverá objeção se eu ocupar um dos quartos de hóspedes vagos no andar de baixo, o menor de todos. O mordomo dirigia a palavra a Armstrong, que respondeu. Claro, claro. Vá em frente, continue a sua mudança. O médico evitava olhar para o corpo que jazia estendido na cama, amortalhado com um lençol. Rogers agradeceu. Muito obrigado, senhor. Saiu do quarto com os braços carregados de pertences e desceu a escada para o andar inferior. Armstrong foi até a cama e, erguendo o lençol, olhou para o rosto tranquilo da morta. Ali já não havia mais medo, apenas o vazio. Como eu queria ter trazido minhas coisas, disse Armstrong. Gostaria muito de saber qual foi o veneno. Depois voltou-se para os outros 2. Vamos acabar logo com isso e completar nossa busca. Estou com um pressentimento de que não vamos encontrar nada. Enquanto pelejava com os ferrolhos de um alçapão baixo, Blor disse: Esse camarada anda de modo muito silencioso. 1 ou 2 minutos atrás nós o vimos no jardim. Ninguém o ouviu subindo as escadas. Lombard tentou explicar. Suponho que justamente por esse motivo é que pensamos que havia um estranho andando pelo quarto. Blor desapareceu numa escuridão cavernosa. Lombard tirou do bolso uma lanterna e seguiu. 5 minutos mais tarde, os 3 homens juntaram-se num patamar superior, trocando olhares intrigados. Estavam os 3 sujos, cobertos de teia de aranha e com a expressão bastante mal-humorada. Não havia ninguém na ilha a não ser eles, os 8 que restavam.